Mais uma vez, bom dia, irmãos. Hoje é um dia em que nós nos alegramos. Nós devemos nos alegrar em todos, feitos pelo nosso Deus, mas hoje nós relembramos, e rememoramos a ressurreição do nosso Redentor, a ressurreição de Jesus Cristo, o Cordeiro Santo, puro, sem mácula, o Cordeiro que foi morto por mim e por você, e por isso nós podemos nos alegrar. Convido os irmãos então a abrirem suas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus, segundo o relato de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Nós leremos dos versos 13 ao 35. Nós já lemos aqui hoje, nessa manhã, o relato de Mateus, capítulo 28, quando então as mulheres ali procuram Jesus na sepultura e elas encontram a sepultura vazia. Esse texto que nós vamos ler aqui, somente Lucas relatou, e você não vai encontrar ele nos outros evangelhos. E Lucas relata que então é um texto, digamos assim, posterior ao que nós lemos hoje mais cedo. Convido os irmãos então a estarem fazendo comigo essa leitura de forma responsiva. Eu lerei os versículos ímpares e os irmãos os versículos pares. Os discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, e já o terceiro dia, desde que as tais coisas sucederam. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. E começando por Moisés, escorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Mas eles o constrangeram dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina, e entrou para ficar com eles. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles.
E na mesma hora levantou-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Então, os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Vamos orar? Santo Deus, gracioso Pai, ao abrirmos a Tua palavra, ó Deus, ela por si só já fala aos nossos corações. Ó Deus, nós te pedimos que o Senhor, pela iluminação do Teu Santo Espírito, nessa manhã abra as nossas mentes e os nossos corações, ó Pai. Obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor fez, por tudo aquilo que o Senhor faz e por tudo aquilo que o Senhor fará por nós. Nós oramos no santo e bondoso nome de Jesus. Amém. Irmãos, nessa manhã eu gostaria de que nós estivéssemos pensando então sobre a maior de todas as notícias. A mais preciosa de todas as notícias. Eu não sei se você já esperou receber uma notícia, você teve anseio por receber uma determinada notícia e aquilo te causou uma certa ansiedade, aquilo te causou uma apreensão. Talvez o nascimento de um filho, talvez a aquisição de um bem material, uma casa, um carro, talvez o resultado de um exame, talvez a cura. Eu não sei qual a grande notícia que você teve na sua vida, mas hoje eu gostaria de falar da maior de todas as notícias. A notícia de que Ele vive, que Ele ressuscitou e que Ele está no meio de nós. Ele está conosco pelo caminho. Ele está andando do nosso lado. Talvez uma notícia que tenha mudado completamente a sua perspectiva de vida tenha sido essa notícia. Com certeza essa notícia muda vidas. Com certeza essa notícia ela nos traz uma reflexão sobre aquilo que nós precisamos ser, sobre aquilo que o Senhor é para nós. O texto que nós acabamos de ler, ele nos relata aqui um acontecimento pós-crucificação, então. O Jesus ressuscitado, então, aparece a esses dois discípulos. Esses dois discípulos que a Bíblia nos diz que eles andaram com Jesus, ela não nos relata a precisão do tempo em que eles andaram com Jesus, mas esses homens, alguns teólogos divergem que aqui no texto que nós acabamos de ler, só fala de Cleopas, cita o nome de um e o outro não. Alguns teólogos dizem que pode ser que seja Lucas, e ele, no seu relato, ele voltando ali para Emaús com Cleopas. Outros teólogos dizem que pode ser que seja a esposa de Cleopas. Mas nós não temos essa informação. A Bíblia só nos fala que eram dois discípulos voltando para Emaús. Emaús que ficava a cerca de 10 ou 11 quilômetros de distância de Jerusalém. Esses homens estavam pelo caminho entristecidos. Esses homens estavam cabisbaixos pelos últimos acontecimentos, os acontecimentos dos últimos 3 dias. Desesperançosos com as recentes notícias. Desesperançosos da vida. Então Jesus aparece nessa história. Nós precisamos fazer então a contextualização desse texto como se nós estivéssemos lá. Esses homens, eles andaram com Jesus um determinado tempo, eles viram grandes prodígios, milagres, eles fizeram talvez não, eles fizeram o maior e melhor dos seminários que um homem possa fazer. Eles estavam com o próprio Cristo, dia e noite, 24 horas por dia, bebendo direto da fonte.
E esses homens estavam entristecidos pelos acontecimentos dos últimos dias. O Jesus, o Messias, o prometido lá no Velho Testamento. Alguém que viria para salvar o povo de Israel. Havia sido morto. Como nós ouvimos aqui na última sexta-feira, havia sido martirizado, havia sido humilhado, havia sido julgado por mais de uma vez e havia sido crucificado. Aqueles homens, então, a Bíblia também não nos relata se eles eram, de Emaús, mas nós podemos achar que sim. Eles voltaram então para Emaús. Talvez para a sua antiga vida. Cerca de 10, 11 quilômetros. Uma caminhada aí, dependendo do passo, você faz em 2 horas, 2 horas e meia, né? Alguns um pouco mais, né? Talvez 2 horas, 2 horas e meia, no máximo 3 horas. E o texto diz que eles chegaram ali a Emaús no anoitecer. Esses homens estavam desesperançosos. E eles, pelo caminho a Emaús, para Emaús, eles ouvem passos atrás, e era comum naquela época, não era uma região tranquila, tinha muitos ladrões, muitos salteadores, e era normal que alguém acompanhasse durante aquelas viagens e falasse: está indo para Emaús? Sim, está indo para Jerusalém? Opa, vamos junto então. Vamos. E aqueles homens ouvem aqueles passos e veem alguém se aproximando. E para eles ali, eles talvez tenham achado algo natural. Talvez para nós não, Se você estiver fazendo uma caminhada e alguém se aproximar e começar a puxar assunto com você, a gente já logo fica meio desconfiado. Aqueles homens não. Eles não se intimidam ali com a presença de mais aquele homem. E a Bíblia diz que eles conversavam sobre os acontecimentos dos últimos dias. E aquele homem a quem se aproxima deles ali pergunta: mas o que vocês estão falando? Sobre o que vocês estão discorrendo tanto aí? Eu vejo que vocês estão preocupados. E o texto diz que Cleopas, verso 18, e porém chamado Cleopas respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências dos últimos dias? Cleopas vira para Jesus e fala: não é possível que você é o único desatualizado dos últimos acontecimentos. Você não sabe o que aconteceu nos últimos dias? Que mundo você está? Aonde é que você estava escondido, que você não tomou conhecimento daquilo que aconteceu em Jerusalém? E aí a gente vê o diálogo entre Jesus e esses homens, ao ponto de Jesus discorrer então: me digam então, e eles contam ali para Jesus. E Jesus diz para eles, honestos e tardos de coração. Vocês não ouviram do próprio Jesus o que iria acontecer? E a Bíblia nos diz que ele começa ali discorrendo sobre todo o Antigo Testamento, ele discorrendo a partir de Moisés, e ele conta a história dos profetas, ele conta toda a história bíblica, toda a história do Antigo Testamento. Aqueles homens, eles ainda assim mantêm os seus olhos obscurecidos. Eles conversavam então ali sobre os últimos acontecimentos. E uma das primeiras coisas expostas nesse texto, irmão, que eu gostaria de destacar é que os olhos daqueles homens estavam como que impedidos de conhecer o Mestre. Quando os olhos estão impedidos de ver. Aqueles homens acompanharam então o ministério de Cristo. Eles eram 2 daquela multidão que seguia Jesus.
Como eu já falei, eles viviam ali bebendo da fonte 24 horas por dia. Eles viram grandes milagres de Jesus, viram grandes prodígios, curas, endemoniados sendo curados, paralíticos andando, né? Jesus expondo para eles o Evangelho ali dia após dia, e aqueles homens estavam com seus olhos impedidos de ver. Nós podemos ver que aqueles dois corações estavam afligidos. Irmãos, nós precisamos verdadeiramente acreditar que Jesus ressuscitou. Eu acredito que essa é a data mais importante para a igreja. Juntamente com o Natal, obviamente. Mais importante do que qualquer outra data, mais importante do que o aniversário da igreja, mais importante do que o nosso próprio aniversário, mais importante do que qualquer outra coisa. Porque nós lembramos, rememoramos o que Cristo fez por nós na cruz. Ele está a caminhar conosco pelo caminho, mesmo quando nós não encontramos a direção, ou mesmo quando a esperança nos falta. Jesus está do nosso lado mesmo quando os nossos olhos não o podem enxergar. Talvez você já tenha visto aí uma reflexão do reverendo Augusto Nicodemos, quando ele fala sobre oração. Às vezes nós oramos e parece que não tem ninguém do outro lado. Às vezes nós oramos e parece que nós estamos falando sozinhos. Às vezes nós estamos pelo caminho andando, lutando e parece que estamos sozinhos. Essa é uma realidade em nossas vidas. E ele nos incentiva ali na sua reflexão a continuarmos falando com Deus, a continuarmos acreditando. Nós estamos falando então de dois homens que não eram estranhos a Jesus e que Jesus não era estranho a esses homens. Mas esses homens que andaram ali com Cristo por bastante tempo não puderam o reconhecer. Amados, talvez nós estejamos assim muitas vezes em nossas vidas. Nós andamos com Ele, nós dizemos que o servimos, que o seguimos, mas muitas vezes os nossos olhos estão obscurecidos. Os nossos olhos estão tapados. Nós andamos muitas vezes preocupados com o futuro. Esses homens, eles estavam pensando, talvez eles andavam aqui pensando, olha, nós demos o tiro errado, né? Andamos aí com Jesus, mas Ele nos prometeu várias coisas, morreu e está lá enterrado. Será que de fato então esses discípulos conheciam verdadeiramente a Jesus? Às vezes nós estamos tão preocupados com as nossas coisas, os nossos problemas, as nossas dívidas. Como vai ser o amanhã? O que nós vamos comer amanhã? O que me espera lá no meu trabalho? O que me espera lá na minha faculdade, lá no meu colégio? O que nós comeremos, o que nós vestiremos, como será o amanhã, como será o futuro? Os nossos olhos ficam então obscurecidos, ficam tapados. Lá em Mateus capítulo 6, a partir do verso 25, fala que nós andamos ansiosos com o que havemos de comer, com o que havemos de vestir. E no Evangelho de Mateus diz que nós precisamos confiar. Nós temos visto que a cada dia esse anseio por ter, por ser, tem ocupado muitas e muitas vezes as nossas mentes e os nossos corações. E de certa forma, muitas vezes nós não temos exercitado a nossa fé, pois nós só conseguimos enxergar as situações de dificuldade. Eu estou sozinho, eu não consigo. Esses homens andavam ali cabisbaixos. Toda a esperança do Messias prometido, eu acredito que
estava enterrada no coração deles. Esses homens haviam perdido a sua esperança. Irmãos, quantas e quantas vezes por problemas, quaisquer que sejam, nos afastam dos caminhos do Senhor. Obscurecem os nossos olhos e tudo aquilo que nós já vivemos com Ele está morto, enterrado. Tudo aquilo que Ele já fez por nós, tudo aquilo que nós já pudemos provar a respeito dEle, está esquecido, jogado num passado distante e obscurecido. Irmãos, nós precisamos enxergar a graça de Deus sobre as nossas vidas diante das dificuldades e decepções da vida. Jesus ressuscitou. Ele vive. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente Ele será. Às vezes a gente, por estar passando dificuldades, quaisquer que sejam em nossas vidas, nós somos impedidos de enxergar a Jesus. Nós não podemos perder a esperança. Aqueles homens estavam desesperançosos, versos 19 a 21 falam sobre isso. O discípulo então chamado Cleopas começa a relatar isso para Jesus e mostra a sua preocupação. Eles haviam depositado sua confiança naquele que acreditavam ser o Salvador do povo de Israel, o Messias prometido. E agora Jesus estava morto. Irmãos, a nossa fé e a nossa esperança não podem ser abaladas. A nossa fé e a nossa esperança, elas não podem ser deixadas de lado. A nossa esperança, ela deve permanecer firme. Jesus então fala àqueles homens honestos e tardos de coração. Quantas vezes nós somos honestos e tardos de coração para entender qual o propósito de nós estarmos passando por uma determinada situação. E nessa manhã eu convido você a refletir sobre isso. Independentemente da situação que você estiver vivendo, não perca a esperança. Permaneça firme, permaneça fiel ao Senhor. Aqueles homens dizem para Jesus naquela conversa: olha, as mulheres já foram lá no túmulo, encontraram o túmulo vazio. Alguns dizem que ele vive. E ainda assim aqueles homens estavam com a sua esperança abalada. Muitas vezes isso tem acontecido conosco, irmãos. Quantas e quantas vezes nós estamos desacreditados de que o Senhor é capaz de nos surpreender no meio do caminho. Nós precisamos exercitar a nossa fé, a nossa esperança. Jamais nós podemos desacreditar do seu poder, mesmo quando tudo parece perdido, Ele nos acompanha no meio do caminho. Mesmo quando você não sabe ou você não consegue nem imaginar o que te espera amanhã, na segunda de manhã, Jesus te acompanha pelo caminho. Mesmo quando você acha que tudo está perdido, que a sua família se esvaiu por entre os seus dedos, Jesus está contigo no caminho. Mesmo quando você acha que as suas dívidas são grandes demais e que os seus problemas são grandes demais e você não vai conseguir solucioná-los, Jesus está com você no caminho. Mesmo quando você é acometido por uma doença, algo drástico, Jesus está com você pelo caminho. Nós passamos há pouco tempo atrás por uma pandemia, algo que nós não imaginávamos passar. Nós podemos ver muitos crentes extremamente abalados, extremamente medrosos com o que viria a acontecer. Nós sempre falávamos aqui: Jesus está com você no caminho. Jesus está com você no barco. Às vezes nós nos desesperamos, irmãos,
a nossa esperança ela se vai muito rápido. Jesus então passa a discorrer àqueles homens sobre as promessas e os profetas existentes desde o Velho Testamento. Eles chegam a Emaús. E Jesus dá a entender que vai continuar o caminho e aqueles homens falam, não, já está tarde, fica aqui conosco, pernoita aqui conosco. E Jesus então aceita e quando eles vão ali cear, eles sentam ao redor daquela mesa e Jesus então dá graças, parte o pão e aqueles homens ali naquele momento eles conseguem enxergar. Ali as escamas caem dos seus olhos e aqui Jesus então é desvendado a eles. E aqui nós podemos destacar aqui a questão de sentar à mesa. Aqueles homens haviam andado com Jesus por bastante tempo e quando eles sentam à mesa ali com o Pai, Jesus dá graças e parte o pão e dá àqueles homens, eles então imediatamente reconhecem. Porque eles haviam tido esse momento com Jesus várias e várias e várias vezes. Meus irmãos, nós precisamos nos assentar com Jesus. Domingo passado nós participamos aqui da ceia do Senhor. Todas as vezes que nós nos reunimos, que nós nos sentamos à mesa, Jesus está presente. Jesus está presente todas as vezes. Aqueles homens então têm os seus olhos descamados. Naquele exato momento, aqueles homens reconhecem quem estava ali naquela viagem com eles, quem estava ali assentado na mesa com eles. E a Bíblia nos diz que naquele exato momento Jesus desaparece da presença deles. Naquele exato momento Jesus sai ali da presença deles. E naquele momento os discípulos se entreolham e para mim aqui o momento, na minha opinião, mais emocionante dessa história. É quando aqueles homens se entreolham e eles fazem um comentário profundo que a gente vai ver aí no verso 32. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando ele nos expunha as Escrituras? Não nos ardia o coração. Irmãos, essa palavra ela precisa arder nos nossos corações. Essa palavra ela precisa queimar nos nossos corações. Todo o evangelho de Jesus, o evangelho ele reflete Jesus. Toda a Bíblia reflete Jesus. Se nós fizermos uma análise de Gênesis capítulo 1, verso 1, Apocalipse capítulo 22, o último versículo, nós vamos ver que Jesus está relatado em toda a Bíblia. Um dos solas da reforma, o sola Scriptura, né? Recentemente eu tenho aprendido sobre o totus Scriptura. Jesus ele está em toda a Escritura. A palavra no texto que nós lemos fala que Jesus então ele começa a discorrer sobre todos os profetas. A Bíblia que Jesus lia era o Velho Testamento. E Jesus fala ali de Moisés, Jesus fala de Davi, Jesus fala dos grandes profetas, dos grandes reis. Jesus expunha ali para aqueles homens toda a palavra que habitava dentro dele. E quando Jesus então aparece àqueles homens, e ali eles têm a percepção, ali na mesa do jantar, da ceia, eles têm aquela percepção que é Jesus que está ali com eles. E quando Jesus sai da sua presença, eles então se entreolham e falam, não nos ardia o coração quando no caminho ele nos falava? Irmãos, algo que nós precisamos refletir. Essa palavra
de vida eterna, ela precisa arder em nossos corações. Se você está aqui domingo após domingo, semana após semana, mês após mês, ano após ano, e essa palavra ela não arde em seu coração, meu irmão, dobre o seu joelho, fale com o Senhor, essa palavra precisa arder no seu coração, independentemente de quem vai estar aqui à frente. Independentemente se ela vai falar contigo lá no secreto, lá no teu quarto, ela precisa falar contigo. Essa palavra precisa arder nos nossos corações. Aqueles 2 discípulos, então, eles falam assim, olha, nós andamos com esse homem durante tanto tempo. Ele vinha pelo caminho falando-nos sobre o Velho Testamento todinho, sobre toda a promessa, e nós não percebemos. Amados, muitas vezes nós estamos assim. Além de estarmos desesperançosos, com os nossos olhos tapados, essa palavra não arde em nossos corações, essa palavra não queima os nossos corações. Nós precisamos pedir que o Espírito Santo faça arder de novo essa palavra em nossos corações, e arder de novo, e mais uma vez, e sempre. Essa palavra precisa fazer morada perene em nossos corações. Ela precisa falar conosco todas as vezes que nós abrirmos. Nós, quando estamos aqui na igreja e quando estamos à frente, lemos a palavra, oramos para que o Espírito Santo ilumine as nossas mentes e os nossos corações, porque só por Ele e dele que nós temos esse entendimento. Quantas e quantas vezes nós achamos que a palavra não fala mais conosco. Não nos ardia o coração quando aquele homem nos falava. Essa palavra e suas promessas serão cumpridas, pois Deus não mente. Essa palavra deve ser morada em nossos corações. E esses corações precisam queimar por causa dela. Irmãos, já concluindo, essa experiência então ela precisa ser compartilhada. Eu gostaria que nós estivéssemos pensando então nessa conclusão, nessa de aplicação. Aqueles homens, quando eles tiveram consciência de que aquele que os havia acompanhado pelo caminho de volta para Emaús era realmente o Jesus ressuscitado, eles imediatamente fazem o caminho de volta para Jerusalém. E eu penso que esse caminho de volta para Jerusalém, ele foi bem mais rápido. Se aqueles homens gastaram 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas para chegar, para irem de Jerusalém para Emaús, eu penso que na volta de Emaús para Jerusalém foi um caminho muito mais rápido. Aqueles homens, eu acredito, eles voltaram num passo muito mais acelerado. Talvez até correndo. Vamos voltar para Jerusalém. Os outros precisam ter essa notícia. Quando eles chegam, então, a Bíblia nos diz que eles encontram ali os 11 e os outros discípulos. Eles encontram ali os 11 apóstolos e mais os discípulos. E ali juntos, reunidos, eles estavam conversando sobre a ressurreição de Jesus. E eles chegam então e contam aos demais o que havia acontecido com eles. Eu penso que ali, tamanha era a euforia que acho que eles não se aguentavam dentro de si. Olha, e quando eles chegam ali, os apóstolos, os discípulos já se encontravam reunidos ali. E aqueles homens transbordando. Olha, do caminho para Emaús, alguém nos acompanhou e era Jesus. E quando nós pudemos perceber que era Jesus, ele desapareceu da nossa presença. É verdade, realmente ele ressuscitou. Realmente ele ressuscitou. Meus irmãos, quando nossos olhos são descamados, quando os nossos olhos estavam obscurecidos e agora nós podemos ver perfeitamente,
essa visão ela não pode ficar guardada para nós. Nós temos uma missão. A missão de fazer o caminho de volta. A missão de levar as boas novas do Cristo ressuscitado àqueles que ficaram lá em Jerusalém, àqueles que ficaram para trás. Cristo vive. A profecia se cumpriu. A missão do cristão é essa, irmãos. Anunciar a Cristo. Ontem à tarde nós estávamos aqui, antes de sair para o evangelismo, conversando um pouco sobre alguns temas, algumas dúvidas que a gente tinha. A gente estava aqui perguntando para o pastor, a gente estava aqui conversando. E nós falávamos sobre a questão que nos esperava logo a seguir, o evangelismo. E como é difícil, irmãos. Às vezes a gente fala assim, evangelizar é só entregar um folheto, evangelizar é só falar do amor de Jesus. Mas se a palavra não arder nos nossos corações, nós não conseguimos fazer isso. Se a palavra não habitar em nossos corações, nós não conseguimos fazer isso. E aqui eu não estou dizendo de uma tarde de evangelismo, não. Evangelizar é um estilo de vida. É um modo de viver. Você evangeliza quando você vai ao mercado, você evangeliza dentro do ônibus, você evangeliza no trânsito, você evangeliza lá no teu trabalho, você evangeliza lá na tua escola. Você evangeliza como você se veste, como você fala, como você se porta. É um estilo de vida. Quando essa palavra arde nos nossos corações, esse estilo de vida se faz presente em nossas vidas. E ele nos alegra. E ele enche o nosso coração e nós não podemos nos conter em nós mesmos, né? A gente fala muito do primeiro amor. Nós precisamos realmente, irmãos, voltarmos ao primeiro amor. E quando nós não tínhamos vergonha alguma de falar do amor do Senhor a quem quer que fosse, toda e qualquer oportunidade. Quando a palavra arde nos nossos corações, nós entendemos essa missão. Quando a palavra arde em nossos corações, nós fazemos isso. Meu irmão, essa é a nossa missão. Ele ressuscitou. Ele é capaz de redimir e de perdoar os pecados. Ele é o verdadeiro pão da vida. Ele é o prometido do Pai. Ele é o Filho de Deus, o unigênito do Pai, o Salvador do mundo. A Bíblia, então, ela nos relata que depois de ressuscitado, Jesus aparece aos seus discípulos por mais 11 vezes. E todas essas vezes foram momentos de grande impacto na vida daqueles homens. E a gente vai poder ver isso nas epístolas, a gente vai poder ver isso nos evangelhos. Todas as vezes que Jesus aparece ressuscitado aos seus discípulos, são momentos de impacto. Esses encontros abalavam as estruturas daqueles homens. Irmãos, é impossível Jesus ter encontro ou encontrar uma vida e não causar um impacto. Esses encontros devem fazer abalos nas nossas estruturas. Esses encontros devem desobstruir os nossos olhos. Após encontrar com Jesus, é impossível permanecer como estávamos antes. Após encontrar com Jesus, é impossível permanecer com os nossos olhos escuros ou com os nossos olhos tapados. Após encontrar com Jesus, nós transbordamos de alegria. E a sua palavra habita em nós. Que esses encontros que nós temos com Jesus sejam impactantes em nossas vidas. Que esses encontros sejam maravilhosos.
e que nós confiemos que Ele anda conosco pelo caminho, que Ele está conosco pelo caminho, independentemente das circunstâncias, independentemente do problema que aflige o seu coração, da luta que você esteja enfrentando. Creia, Ele ressuscitou. Ele está contigo pelo caminho. Que Ele esteja nos abençoando. Amém. Ele ressuscitou. Convido os irmãos a se colocarem de pé. Mais uma vez nós vamos orar. Gostaria que você está chamando a equipe de louvor aqui. Nós vamos estar cantando esse último cântico que nós cantamos, Nada Além do Sangue. Você esteja refletindo naquilo que nós lemos aqui nessa manhã, naquilo que o Senhor falou aos nossos corações nessa manhã. Ele é conosco. Depois de nós cantarmos, eu passo a palavra para o pastor Paulo. E ele estará encerrando, fazendo uma oração.